Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Primeira vez que eu venho nessa casa. E tão acolhedora, né, muito bonita. Vocês estão de parabéns. E são agraciados com um ambiente e um clima desse. Então, estou muito feliz de estar aqui. E confesso que na vinda me atrapalhei um pouco, quase fui parar em Valentim. Porque eu confundi o centro, ia para o caminho de Damasco de Valentim Gentil, mas com a graça de Deus eu vim parar aqui, que era o lugar certo. Diante disso, eu quero dizer para vocês que tudo acontece como tem que acontecer. E era para mim estar aqui hoje. E vocês também. Uma breve apresentação, tá? Só não me compara com o bichinho ali da moda, porque a gente nunca ganha, né? Só faltou os moranguinhos ali para ficar bem legal. Mas eu nasci em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, e estou em Votuporanga há 13 anos. Na verdade, 15 anos. Estou em Votuporanga, tenho 32, sou casado com essa maravilhosa moça chamada Thaísta. Sou formado em arquitetura e urbanismo. Nós temos uma empresa em que eu sou diretor e ela trabalha comigo também, passa o dia inteiro comigo, à noite, e ainda vem no centro e todo o resto. É difícil, mas é para isso que a gente veio, né? Sou espírita há 10 anos, conheci o espiritismo através da casa Ponte Viva e permaneci desde então em várias atividades. E alguns anos atrás comecei a fazer algumas palestras fora da cidade, né? E pretendo seguir nisso até quando conseguir, Deus permitir, sempre melhorando. Erro muito, quem não erra, mas eu falo que eu erro muito porque eu vejo os meus erros e eu estudo eles. Por isso eu não tenho medo de enfrentá-los. Essa é uma característica que eu reconheço em mim. Parece que eu estou errando mais, conforme eu vou identificando os erros, mas na verdade não. Eu só descubro eles e começo a trabalhar. Isso é muito difícil porque é um embate contra você mesmo. É um embate em que não tem plateia, não tem parceiro, não tem inimigo. É só você contra você. E isso é o mais difícil porque a gente é acostumado a depender de influências externas para agir. E a principal coisa que eu tive que fazer é perder o medo. A maioria das pessoas só não vence as coisas, as más inclinações, os problemas, por falta de coragem. Não é por falta de capacidade. É um passo. E eu trouxe hoje, para a gente refletir, quem quiser saber um pouco mais de mim, eu deixei aqui o meu Instagram, para que vocês possam ver os meus erros, né, na íntegra, tá lá. Então a gente coloca na rede social até os erros. A gente vai falar hoje da maior revolução do Evangelho. A maior revolução espiritual, a maior revolução moral que se tem notícia até hoje. E até hoje eu não vi nenhuma outra história, em nenhum outro lugar que seja mais emblemática do que a história de Maria de Magdala ou Maria Madalena. É uma história um pouco controversa, porque existem muitos assuntos em torno desse tema, mas eu trouxe hoje um apanhado de revelações, de histórias de vários autores, entre eles Chico Xavier e Divaldo Franco, que atestam a veracidade de várias informações que a gente já tem notícia e nos dão outras informações novas. Então, quem foi, né, Maria de Magdala ou Maria Madalena? Existe aí nas redes sociais, na internet, né, quando a gente faz pesquisa, muitas informações
e várias hipóteses do que foi Maria de Magdala. Muitas pessoas afirmam que ela nem existiu, muitos historiadores, de que foi a própria Igreja Católica que inventou para martirizar a mulher da época, que a mulher era hostilizada nessa época. Outros afirmam que ela realmente existiu, mas que a história não era bem assim, que ela não tinha nada a ver com a prostituição ou qualquer outra coisa do tipo. Mas se a gente for apanhar os estudos, os livros, os depoimentos de Chico Xavier e de Valdo Franco em suas obras, nós vamos notar que ela existiu sim e que ela fez parte do mundo da prostituição, porque isso não desmerece ela. Vocês vão ver no decorrer da história que talvez, se nós passássemos pelo que ela passou, estaríamos piores. A prostituição seria pouco, porque existem crimes, ações muito piores do que essa. Ela fez uma transformação até maior do que a transformação de Paulo de Tarso, que antes era Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos, né? Então foi uma pessoa que fez uma transformação muito radical. Mas ele era casto, ele já era uma pessoa mais limpa, mais pura. Ela não. Para a gente poder contar a história de Maria de Magdala, precisamos contextualizar, ou seja, mostrar de onde ela veio, qual região ela habitava, porque isso influencia. Ou seja, nós estamos aqui encarnados na casa, no lar, na cidade, no país onde estamos, por algum motivo. E isso influencia a gente. Eu digo que Maria de Magdala, na minha impressão pessoal, ela veio para se encontrar com Jesus. Ela veio com essa finalidade, porque ela precisava fazer isso. E Jesus estava esperando por ela. Nessa região, que é a região da Galileia, onde Jesus nasceu, e ele também viveu a maior parte do tempo, está a cidade de Magdala, que é nesse ponto vermelho. E nesse tempo existia 3 cidades que eram promissoras: Magdala, Dalmanuta e Cafarnaum, que são essas 3 cidades aqui, que ficam em volta do mar da Galileia. O que quer dizer isso? A gente começa a observar que essas cidades, estavam em pontos estratégicos do ponto de vista comercial e do ponto de vista turístico. O que acontece em uma cidade onde tem muito turismo? Tem muitas pessoas de fora, muitas pessoas visitam esse local e levam as suas particularidades, contribuem com a sua cultura e também com seus problemas. A Galileia era um local, né, uma região onde se predominava a agricultura, o pastoreio. Então era uma região muito simples, pessoas muito simples que viviam do trabalho braçal, só que eram pessoas muito honestas. Mas as cidades dessa localidade também possuíam habitantes que destoavam, como acontece em qualquer região. E por conta disso, levou a fama de que quem vinha da Galileia não seria boa pessoa. Mas a maioria das pessoas eram boas, só que eram simples, não tinham alto poder aquisitivo. Foi o local onde Jesus decidiu nascer. Quando a gente fala de visitantes, de pessoas que faziam turismo nessa região,
nós lembramos desses povos: os fenícios, os gregos, assírios, babilônicos, egípcios e romanos. Cada um com a sua cultura. Imagina um local onde tinha mistura de pelo menos 6 culturas fortes no mundo e que se reuniam praticamente ao mesmo tempo. Então a gente pode imaginar uma cidade e uma região muito tumultuada. Magdala tinha um estilo grego, muitos cambistas, ou seja, comerciantes, pessoas que trocavam moedas. Naquela época existiam várias moedas, né, de várias regiões diferentes, vários países, e ali era feita a troca. Os mercadores, né, vendendo suas mercadorias. Também existiam os espetáculos noturnos, muita ociosidade, ou seja, muitas pessoas na rua sem ter o que fazer. E também tinha o comércio do sexo. Não só em Magdala, mas na maioria dessas cidades da região da Galileia. Um fato interessante foi que a própria Cleópatra, do Egito, visitou Magdala e ficou hospedada por alguns dias. Então a gente vê a importância que essa cidade tinha na região. E para um contexto geral ali de outros países também. A história de Magdala, de Maria de Magdala, ela passa por vários momentos e vários acontecimentos importantes. Então eu decidi elencar esses acontecimentos para que a gente possa, de uma forma mais fluida, entender a história sem se alongar muito, porque contar a história de qualquer pessoa e fazer um resumo é muito difícil. Então, Magdala com 12 anos, Maria de Magdala com 12 anos, avista um pregador em Jerusalém, porque a família dela morava em Jerusalém, e ela com 12 anos, andando com a família, avista esse pregador. E esse pregador começa a anunciar a chegada de um Messias. E ela, muito curiosa, algo desperta no coração dela. Por isso que eu digo, ela veio para encontrar Jesus, porque ela não sabia quem era esse homem, mas um fogo ardente de amor começa a surgir no coração dela. E ela pergunta: como será este homem? E o pregador responde: será belo como a madrugada, bravio como o mar açoitado pelos ventos. Sua voz será penetrante e doce, e o seu olhar balsâmico. Será como a ternura de um coração de mãe, transmitindo vida ao filhinho doente. Então, Maria de Magdala passa a amar aquele estranho mesmo sem conhecer, porque ardia em seu coração a vontade de conhecê-lo, de segui-lo. O início de tudo, ou seja, o início do fim de Maria, o início da derrapada, o início dos erros que ela começa a cometer e que todos nós cometemos. Só muda o grau ou o tipo de erro. Os pais desencarnam e ela é vendida como escrava. Porque imagine uma menina ali por volta de 15 anos, sem pai, sem ter onde ficar, alguém teria que acolher. E a pessoa que acolhe é um dono de escravos. E ele a vende. Ela órfã, né, e muito bonita, tinha olhos azuis, né, os cabelos claros, então era uma moça muito bem aparentada para a época, e isso desperta a atenção de outras pessoas, inclusive de um aproveitador. Sempre tem na história uma vítima e um vilão. Na maioria das vezes somos nós mesmos e somos os dois. Nesse caso, ela tinha um vilão externo e um vilão interno. Mais para frente a gente vai entender o porquê que ela tinha um vilão interno também. Mas esse aproveitador, né, ele começa a envolver o coração dessa jovem, alimentando ela com promessas.
Quantos de nós somos iludidos por coisas mundanas, né? Que a gente sabe que é passageira, mas que alegra o nosso coração momentaneamente. Seja um bem material, seja um afeto, seja uma pessoa, qualquer coisa que nos alegre o coração. E ela não é diferente. Então ela se sentiu apaixonada por essa pessoa, por esse homem, e ele aproveita dela. Então ele coloca alguma coisa para ela tomar, onde ela dorme, né? E ali a gente pode imaginar o que acontece com uma criança que está na mão de um aproveitador. Ela acorda, se vê num bordel, onde ali continua a ser abusada por outras pessoas. Então imagine o grau de, digamos assim, de frustração, né? O grau de desencantamento, ali os conflitos que foram sendo adquiridos, os bloqueios, tudo de ordem mental e psicológica, que essa criança começa a adquirir nesse momento. E mesmo assim, Maria continua ali, porque ela não tem para onde ir. Ela precisa viver, ela precisa comer. E muitas vezes na vida a gente é obrigado a continuar na situação que a gente se encontra, mesmo sabendo que a gente está errado, ou sabendo que estamos acolhendo ou aceitando um erro de alguém, porque não temos para onde ir. E muitas vezes temos que ficar ali mesmo. Não podemos sair até que tenha chegado a hora. Numa de suas andanças pela cidade, porque Maria ela tinha entre suas atribuições a de vender alguns perfumes, né? Algumas coisas que ela tinha que vender de porta a porta. E nessas visitas, ela vê novamente um outro pregador. E esse pregador anunciava novamente a chegada do mestre. E ela, de modo similar ao da primeira vez, sente o mesmo amor, a mesma alegria. Mas agora tem a revolta. E eu trago de novo para a nossa realidade. Muitas vezes passamos por problemas, dificuldades muito grandes, que quando vemos a luz, custamos acreditar se é verdade. Essa luz pode vir em forma de uma mensagem, de um convite, de algo que a gente lê ou escuta, e a gente deixa para lá. Então, nesse momento, ela sentiu o amor, né? Aquela sede de paz, de ternura, porque ela estava passando por situações difíceis, mas mesmo assim, ela já não tinha força mais. Porque a situação que ela se encontrava era muito difícil de sair, ela não conseguia enxergar uma luz. E isso faz com que ela se torne a rainha da ilusão. Então Maria, né, depois de alguns anos, ela começa a se autodestruir. Ela começa a se autopunir. E é exatamente o que a gente faz. Todos aqui, inclusive eu. Na maioria das vezes, nós estamos nos destruindo. Não são os outros. E não são as pessoas ou as circunstâncias que fazem isso. E ela começou a fazer. Então, ela, né, com essa vida toda tumultuada, com essa situação toda que ela vivia de angústia, vê na prostituição uma saída, porque ela convivia com isso diariamente. Ela só tinha isso como reflexo para a vida dela. E é o que ela aprendeu. É o que ela aprendeu. Ela veio para isso? Certamente que não. Certamente que ela teria que passar por isso, mas escolher um caminho correto, o caminho melhor. Mas normalmente não é assim que acontece, inclusive conosco. Nós escolhemos uma porta mais larga
e depois arcamos com as consequências. Foi o que Maria fez. Então, ela funda uma casa, né, muito famosa, primeiramente em Jerusalém, depois ela muda para Magdala, daí vem o nome Maria de Magdala, e instala essa casa lá, muito famosa, recebia muitos hóspedes, muitas pessoas de cultura, ricas, muito conhecidas. Então ela vira a joia preciosa de Magdala, muito bonita, muito elegante, né? No espelho, ela se achava a pior pessoa, porque ela se via internamente. E não acontece isso com a gente também? Muitos olham no espelho e se enxergam o exterior e acham ruim, e por dentro também. Mas tem muitos que se acham bonitos por fora, que eu acho que é a maioria, e por dentro sabe que não está bem. E ela era uma dessas. Então ela era rica, possuía muito dinheiro, muitas posses. Tudo que o dinheiro poderia comprar, Maria tinha. E mesmo assim, não era feliz. Ela vivia em um luto cruel, não tinha paz. Por quê? O caminho que ela escolheu não é o caminho da porta estreita. Não é o caminho que leva à redenção. Mas é o caminho em que 99,99% das pessoas escolhem. Só para depois escolher o outro. Porque eu acho que a gente gosta de ter mais experiência, né? Lógico, a gente quer passar pelas dificuldades para depois a gente encontrar um caminho melhor. É isso que a gente gosta de fazer. A gente não gosta de facilidade, de passar um pouquinho de aperto para depois ter um benefício lá na frente. Uma prova disso é qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de reserva que a gente faz. São raras as pessoas que pelo menos R$10 por mês conseguem guardar. Porque a gente vive no agora e a gente pensa só no agora. Mas o amanhã vai chegar, assim como chegou para Maria. Maria vivia nessa situação, nesse conturbado, entre a luxúria, a riqueza e a pobreza moral e mental. Certo dia, uma escrava que estava penteando o teu cabelo, né, começou a falar de um Messias que estava passando nas redondezas. Nessa época, Jesus estava fazendo as suas andanças na Galileia e iria passar por Magdala uma única vez. Na verdade, não era Magdala. Ele ia passar, nesse caso, por Jerusalém. Aí Maria tinha umas crises onde ela ficava em estado de anestesiamento. Ela não via ao seu redor. Ela entrava numa tristeza tão profunda que a sua mente desligava e ela não escutou essa escrava direito o que ela estava falando, né? Por quê? Maria de Magdala, nessa época, parecia possuir vários transtornos psicológicos, o que hoje a gente pode falar, né, de transtorno psiquiátrico e também de obsessão. Eles falavam que ela era portadora de 7 demônios. A gente pode concluir que são obsessores que a induziam a 7 tipos de coisas diferentes, que certamente não eram boas. E ela, com personalidades diferentes a cada momento, ou seja, um transtorno bipolar, manifestava essas personalidades influenciadas. Na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Quais tipos de espíritos a dirigiam?
quais tipos de espíritos dirigem nossa vida? Na maioria de nossas ações, refletem pensamentos de espíritos nobres ou inferiores? O nosso padrão vibratório vai depender disso, da maioria dessas influências. Então serve de análise para nós também. Eu falei da bipolaridade, né? Então ela tinha esse transtorno, porque ela era influenciada por muitos espíritos e também tinha uma personalidade muito conturbada. Então, ora estava feliz e no mesmo momento já mandava fechar a casa, descer as cortinas, tudo escuro. Deitava e ficava 3 dias sem comer, só bebendo água, naquela tristeza profunda. Certa vez, ela está andando na estrada com alguns comerciantes que dirigiam para sua casa e ela vê um leproso. E esse leproso pede para ela uma esmola. E ela para dar essa esmola, mas não porque ela é caridosa. Porque, de certa forma, ela queria mostrar o seu poder para aquela pessoa. E ela entrega uma moeda para esse leproso. E ele diz que precisa dessa moeda para poder encontrar o Mestre Jesus, que estava nas redondezas, e que ele ia ser curado da lepra. E ela fala para ele de forma pejorativa, de uma forma... porque ela não acreditava que isso iria acontecer. Lembra, ela amava Jesus, mas passou-se tanto tempo e ela se envolveu com tantas coisas que o coração dela não mais se aquecia. Ela não acreditava mais nesse Messias que estava voltando. Assim como muitos de nós, às vezes, no dia a dia, não acreditam que o mundo espiritual é realmente como a gente vê aqui. Muitas vezes nos pegamos pensando, será? Será? E esse será é o que não deixa a gente evoluir. Porque precisamos acreditar para fazer. E acreditar é no coração. A razão é para entendermos, mas a crença vem do coração. O leproso pega a moeda e vai ao encontro de Jesus. Passado alguns dias, ele retorna e bate na porta dela. Por quê? Ele jurou para ela que se ele encontrasse o Mestre, ele iria falar para ela e agradecê-la. E ele chega, bate na porta, os empregados não o deixam entrar, porque ele está vestido ali como um leproso. E ninguém deixa ele encostar nas pessoas. Os escravos que estão ali, né? Os empregados, não deixam ele entrar com medo de transmitir lepra. E são rudes com ele, mas ele insiste. Igual nós insistimos em ir atrás do Mestre. Ele não desiste. Ele bate na porta, consegue entrar, vai entrando ali pelos cômodos, consegue chegar até o quarto de Maria, e ela está lá naquele estado melancólico, deitada, quase sem respirar. Ele chega e começa a chacoalhar ela, falando, eu encontrei o Mestre, o Messias, ele me curou, eu não tenho mais lepra. E ela acorda, porque quando ela ouve aquilo, algo renasce no coração dela. E ela acorda meio sonolenta e pergunta se realmente é verdade, porque ela duvida que isso tenha acontecido. E ele enumera outras realizações que Jesus fez, os milagres que a gente conhece. E ela fica extasiada. Eu quero encontrar esse homem. E ela decide ir com o ex-leproso atrás de Jesus, porque ela não aguenta mais aquela vida que ela tinha. Então Jesus iria passar uma única vez em Cafarnaum, e ela precisaria ir
até essa cidade. Só que já era tarde da noite. E mesmo assim, ela embarca com esse homem desconhecido em um pequeno barco pelo mar da Galileia de madrugada. Então ela chega quase ao amanhecer de frente da casa de Simão Pedro, onde estava Jesus. E ali ela para e reflete sobre tudo que aconteceu na vida dela. Desde a criança, com 12 anos, que viu o pregador, todos os acontecimentos posteriores, e ela hesita. Ela não entra de imediato, porque ela fica com vergonha de encontrar aquele homem. Somos nós, com vergonha de reconhecer os nossos erros, com vergonha de olhar para dentro e reconhecer quem somos de verdade e encarar a vida de cabeça erguida para melhorar. É Maria nesse momento. Nós também vamos ter que fazer o que Maria está fazendo agora. Todos vamos ter que fazer. Então Maria chega na porta e decide entrar. Jesus está de costa quando ela entra. E ela vê ele em pé. Então a gente tem uma descrição de Jesus com 1,78 m, aproximadamente 70 quilos, de costa. Ela entra encapuzada, o capuz cai, todos ali conseguem ver ela. E qual a reação de todo mundo? De escárnio. Ninguém gosta de ter uma visita de uma mulher, uma meretriz, em sua casa. Eles gostam de ir na casa dela, mas não de recebê-la. Então Jesus vira e diz: Maria. Antes ela diz: mestre querido. Mas Jesus diz: Maria. Jesus nunca tinha visto Maria nesta encarnação, mas ele estava esperando ela. E Maria, tu me conheces? E Jesus diz: como não? Eu conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma. Se Jesus conhece Maria, que passou por tudo aquilo, como ele não conhece nós? Como ele não está nos esperando, se ele estava esperando Maria de uma forma muito mais complexa do que a gente pode hoje? Então Maria retrata toda a sua vida para ele, ou seja, ela confessa para Jesus, mas ela confessa a si mesma primeiro tudo que ela fez. E nesse momento ela não vê mais razão para viver. Ela diz para Jesus que ela não aguenta mais. Ela estava a ponto de tirar a própria vida, porque ela não aguentava. E Jesus, como o mestre que ele sempre foi e é, diz para Maria que tudo é transitório e que tudo teria um jeito. E é claro que ela acredita em Jesus. E ele diz ainda que a morte é o caminho mais fácil, porque ela oferece a própria vida para ele. O que o Senhor quer de mim? Se você quiser minha vida, eu te dou. E ele fala: a morte é o caminho mais fácil. Ele não quer a morte dela naquele momento. É importante notarmos que Jesus não condenou nem absolveu a jovem de Magdala. Ele deixou o problema nas suas mãos, pois o drama era dela. Afinal, o problema do equívoco não é de quem o vê, mas de quem o traz na intimidade.
Então a gente julga as pessoas, mas o problema é do outro, é ele que vai resolver. Jesus prometeu ajudá-la e não resolver os seus conflitos. Então, a partir desse momento, ela decide mudar. Ela sai da casa e decide que a vida dela, a partir daquele momento, seria diferente. O que ela poderia fazer? E aí a gente faz um paralelo com nós. Ela tinha muitos bens materiais. E foi exatamente esses bens e essa riqueza que fez ela afundar mais. Porque ela não soube usar. Então ela desfez. Ela repartiu com todo mundo. Ela jogava pela janela as coisas de valor. Libertou os servos e lhe deu carta de alforria. Deixou sua mansão para os que não tinham teto. Guardou consigo apenas um vestido da adolescência e um vaso de alabastro com perfume de nardo. E todos a chamavam de louca, de insensata, e pedia para ela voltar a ter aquela vida. A partir de então, Maria sempre acompanhava Jesus. Lembra aquelas mulheres que ficavam à distância quando Jesus andava com os seus discípulos? Maria de Magdala estava no meio. Certo dia, ela chega na casa de Simão, o fariseu, com toda a galera ali que era bem evoluída na época, e ela se inclina e começa a lavar os pés de Jesus com nardo, que era muito caro na época, né? Então ali tinha muitas pessoas importantes da sociedade, inclusive o próprio dono da casa, Simão, tentou expulsá-la, mas ela ameaçou ele porque ele era cliente dela. Então todos ali tinham o rabo preso. E ela continuou a lavar os pés de Jesus. O mestre, nessa hora, deixa, porque ele vê como um sinal de que ela estava lavando a alma para uma vida nova. Ele vê o símbolo daquilo, o ato que vai levar a uma mudança de vida e não apenas o material. Então ele diz para ela: vai, mulher, por muito a mais os teus pecados são perdoados. Então ele precisa falar isso para ela, para que ela se sinta merecedora de continuar. Então Maria, ela continua com Jesus, auxiliando nas suas necessidades, as pessoas que estão ali à sua volta, e que não aparecem muito nos relatos, mas que tinham um papel muito importante. Participa da crucificação e ressurreição de Jesus. Então ela participa de todo o Calvário, de toda aquela agonia, junto com Maria, mãe de Jesus. Inclusive, em um momento que Maria cai no chão, de prantos, ela pega a Maria sobre o seu colo e a segura. Foi a primeira pessoa que viu Jesus após a ressurreição. A primeira pessoa que ele apareceu foi para Maria. E ele fala: não me toques, porque eu ainda não subi ao céu. Ou seja, ele ainda estava impuro, ele ainda estava com alguma impregnação, porque as literaturas, os relatos dizem que ele tinha ido nas regiões inferiores para buscar Judas, que tinha traído equivocadamente Jesus. Então veja que essa mulher foi a primeira que viu, mas olha a vida que ela teve. E às vezes nós achamos que os que estão mais perto de Jesus e de Deus são as pessoas que não têm muitos erros graves na vida. Porque o que vale é a mudança, é a intensidade da mudança, é a intensidade do amor e não a aparência. Ninguém acreditou nela, que ela tinha visto Jesus, principalmente Tomé, porque só acreditava vendo, né? E por ela ser mulher, né? E ter essa vida que eu acabei de explicar para vocês. Então ela volta a ficar sozinha depois que Jesus vai embora.
porque ninguém queria ela por perto, né? Então ela passa a se juntar aos leprosos em volta da cidade e ensinar as palavras do Mestre, a pregar o que Jesus falava e viver uma vida simples, a porta estreita, a vida mais difícil do que a própria morte que Jesus disse. 20 anos depois se desfigurou totalmente devido à doença. Então ela adquire a lepra e o corpo começa a definhar. É isso que Jesus queria dela. O resgate na mesma vida. Que coragem, que visão, que garra que essa mulher teve. Ela cantava e vivia feliz, resignada apesar das dificuldades. Olha só, a caminho da morte, sem riqueza, com uma vida totalmente desconfigurada. Mas como diz Chico, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Mas podemos começar agora e fazer um novo fim. E foi exatamente o que ela fez. Antes de desencarnar, ela foi em busca da amada amiga Maria de Nazaré, em Esmirna, que ficava em Efésio. Ela atravessou de novo o mar, a pé. Ela andou mais de 30 dias para chegar onde estava Maria, sozinha, com a ajuda e doação de pessoas que ela encontrava na estrada. Foi acolhida e desencarnou nos braços de Maria. Ela não chegou a ver Maria. Quando ela foi acolhida por Maria, ela já estava desencarnada e o corpo dela parecia um cadáver por conta da doença e de tudo que ela passou. Após o desencarne, quem a recebeu? Próprio Jesus. Pegou-a no colo e disse: Tu foste fiel até o fim. Agora repousa e adentra-te no reino de meu Pai. E saiu com ela nos braços em direção ao céu. Veja que história, pessoal, para a gente caminhar para o final, que faz a gente analisar tudo o que passamos, fizemos, e que talvez não chegue na história de Maria de Magdala. E que, na maioria das vezes, enxergamos de uma forma negativa essa história pessoal que temos e vemos muita dificuldade em superar, em admitir, em olhar para dentro, reconhecer os erros e continuar. Porque falta coragem. E foi o que sobrou nela. Ah, mas ela viu Jesus. Mas ela andou, ela passou por cima do mar de madrugada com um desconhecido que tinha lepra até então, falou que tinha sido curado, mas ela não tinha certeza. Quem de vocês iria? Quem de nós iríamos? Eu não iria. Então hoje é muito mais fácil para nós conseguirmos chegar a Jesus. Porque hoje a gente tem um espírito que na época não se conhecia muito. Hoje nós temos a mediunidade, hoje nós temos a intuição, as práticas no lar que nos aproximam de Jesus e de Deus. Então essa escultura de Maria de Magdala, feita por Donatello em 1454, ela retrata a Maria em sua longa jornada de resgate espiritual, sem dentes, sem dentes, corpo raquítico e com lepra. Isso nos faz refletir qual a importância da beleza física que damos hoje. Ela tinha muita beleza física, mas ela teve que abrir mão porque ela não fez um bom uso. Não é proibido ser bonito, se cuidar. Mas para quê? Qual o objetivo? Tratamos nosso corpo como um instrumento para viver de modo equilibrado? O principal material que a gente tem
O objeto material que a gente tem de valor é o corpo. Muitas pessoas cuidam do carro, lava, não deixa arranhar, né? Gosta de uma roupa, que é uma roupa de estimação, e cuida, mas do próprio corpo, esquece. Não vai ter outro. Pelo menos nessa vida. Sabemos que tudo é transitório, exceto o espírito, mas acreditamos, interiorizamos no coração, porque se interiorizamos, isso nos dá coragem para seguir. E para encerrar, Maria de Magdala é o exemplo do que pode o amor e do que todos nós podemos fazer para realizarmos uma verdadeira transformação moral. Estevão era puro, Paulo era casto, mas Maria estava imersa no lodo do sofrimento e dos equívocos morais. E foi exatamente do pântano que o lírio floresceu. Foi exatamente do charco que surgiram as rosas de Saron. Trata-se de uma mulher admirável que, buscando o auxílio de Jesus, reencontrou a pureza. É muito mais fácil preservar do que consegui-la. É mais fácil educar do que reeducar. E ela se reeducou para servir a causa do bem. Razão pela qual Jesus apareceu-lhe primeiro após sua desencarnação, transformada pela presença do amor. Com esse gesto, ele pretendia dizer à humanidade que o reino dos céus é uma conquista para todos nós, os equivocados, os renitentes no erro, mas que ao menos estejamos dispostos ao esforço pela nossa transformação íntima, mesmo que precisemos beber a taça amarga de nossa recuperação espiritual. Perdoem-se e recomece. Tudo começa com o perdão, porque se não nos perdoarmos, não poderemos fazer o bem para ninguém, muito menos para nós mesmos. Maria de Magdala reencarna novamente, agora como Santa Teresa d'Ávila, faz uma transformação gigante dentro da Igreja Católica e desencarna com o mesmo amor, tenacidade, força e coragem da vida anterior. Só que agora limpa, com dever cumprido. Muito obrigado.